Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor, para investidor, que é você! Você já ficou naquela dúvida? O que é melhor? Fundos imobiliários ou ações? Essa dúvida eu acho que ela já bateu em quase todo investidor. Hoje eu vou trazer esse vídeo, um vídeo bem tranquilo, para poder pontuar algumas diferenças e ajudar você na tomada de decisão, para poder escolher aí o que você vai utilizar para compor a sua carteira de investimentos. Fica até o final que você vai entender as diferenças entre esses dois tipos de investimentos. Roda a vinheta. Bom, pessoal, eu trago esse vídeo aqui hoje, que ela é uma dúvida recorrente, já é um assunto, digamos, até que batido, tem bastante informação na internet, tem bastante ponto de vista sobre isso, só que mesmo assim, ele ainda gera bastante dúvida, né? O que eu escolho para minha carteira? Eu já tive essa dúvida, tem gente que não gosta de ações, tem gente que não gosta de fundos imobiliários de jeito nenhum, e você não consegue convencer essa pessoa que o produto é bom. Mas o intuito aqui do vídeo não é convencer e nem apontar qual que é melhor. Eu vou... Ó, tá chovendo aí também ou não? Que tá uma chuvinha boa, um calorão. Mas com esse vídeo, eu quero pontuar, mostrar algumas características desses dois produtos que vai te ajudar a tomar essa decisão, a entender e talvez até, por que não, escolher os dois. Então, primeiramente, começando pelas ações. Quando a gente. Uma característica assim que ela é bem marcante no produto de uma ação de uma empresa SA que abriu capital na Bolsa de Valores é a volatilidade. A gente vê filme, a gente cresce percebendo isso. Aquela pessoa que comprou a ação e a ação subiu muito e essa pessoa ganhou muito dinheiro. Então as ações elas são marcadas pela volatilidade. Diferente dos fundos de investimento, que eles têm uma volatilidade muito menor. O investidor, quando ele entra no fundo, ele não está muito preocupado se aquele fundo vai subir ou vai cair. Lógico que essa oscilação, ela incomoda. Você abrir o home broker ali e olhar a sua carteira, ela tá negativa, é ruim. Todo mundo gosta de ver sinalizado ali positivo. Só que o intuito, o objetivo de quem investe no fundo imobiliário é a renda mensal, a renda recorrente, vamos colocar assim, né? Diferente das ações. Então a ação ela tem uma visão de crescimento bem maior que a do fundo. Então já é um primeiro ponto que a gente observa. A questão da volatilidade das duas, o quão exponencial um desses produtos de investimento vai crescer. Por força de lei, o fundo imobiliário ele tem que pagar os rendimentos ali, a gente chama de rendimentos, tem gente que chama de dividendo, semestralmente, certo? No mínimo 95% do resultado que esse fundo teve, do lucro ali do fundo. Já as ações, ela fala que após cada exercício social, ela deve pagar os dividendos, mas ela não é obrigada. Aí tem umas características que acontecem se a ação ficar mais de 3 exercícios sociais sem pagar os dividendos, aí o acionista preferencial ele passa a ter direito a voto, mas não é obrigado, porque o sistema dos dois produtos de investimento eles são diferentes. O fundo, ele como é que eu vou colocar aqui para vocês? Ele capta dinheiro do investidor através da emissão de cotas. Esse recurso que ele captou, ele vai fazer os investimentos dele, que esses investimentos vão trazer retornos constantes ao longo prazo. O fundo ele vive de aluguel. Tem até essa analogia aí com os aluguéis, como você comprar um imóvel e viver de rendimento daquele aluguel, certo? Então, após esse investimento, através das emissões de cotas, o fundo ele começa a receber essa renda. Uma parte ele pode tirar para o caixa, mas 95% de tudo que ele receber desses aluguéis, tirado as taxas obrigatórias, taxa de administração, taxa de performance, se houver, ele vai repassar para todos os cotistas do fundo, dividido de maneira igualitária, né? Você tem tanto de lucro, você tem tantas cotas, cada um vai receber uma quantidade X por cota. Então essa é a característica do fundo imobiliário. Já as ações não, o lucro líquido que ela tem, ela pode optar por reinvestir esse lucro, 100%, não distribuir nada de dividendos e assim fazer por muito tempo. Hoje em dia, as ações que a gente vê que são boas pagadoras de dividendos, elas são empresas muito grandes, empresas maduras, lucrativas há muito tempo. Lógico que existem exceções, mas de maneira geral é isso que acontece.
A empresa, quando ela está se desenvolvendo até ela alcançar a maturidade, geralmente a torneira dos dividendos ela é menor, ela é mais fechada. Aí depois de um grande período, ela começa a pagar esses dividendos. Cito até Ambev, por exemplo, que é uma empresa muito antiga, pagadora de dividendos recorrentes, e ela está nessa situação. Grandes lucros, empresa muito madura. Tá? Então tem essa diferença. E quando a gente fala de fundo imobiliário, a gente remete justamente por causa desses dividendos recorrentes que culturalmente no Brasil passou-se a pagar mês a mês por causa dessa característica dos aluguéis que a gente está acostumado. Aí acabou que as empresas, os fundos de investimento imobiliário, eles se adaptaram a isso para distribuir os dividendos de maneira mensal. Você remete a uma carteira previdenciária, tá? Porque a gente está pensando em complemento de renda, a gente está pensando em renda constante, conforme eu falei aqui no vídeo. E já as ações não. Por mais que você possa ter carteira de ações previdenciárias, até o mega investidor brasileiro, Luiz Barsi, ele é adepto desse tipo de investimento, né? Que ele trabalha o conceito de carteira previdenciária, mas ele acaba sendo menos nítido do que o fundo, justamente por não ter essa recorrência programada das ações, né? Às vezes ela paga uma vez por ano, às vezes ela paga duas, aí abre um dividendo extraordinário, você não sabe quando que você vai receber. Isso aí para o investidor, psicologicamente, incomoda. Né? No fundo imobiliário você sabe que mês a mês você vai estar recebendo. Nas ações você não sabe quanto que vai receber. Aí você junta esse conforto psicológico dos dividendos sendo pago mensalmente, com uma volatilidade da carteira menor, que a maioria, não vou nem falar a maioria, né? Como tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas o que é mais fácil de aceitar? Então vai depender muito do apetite a risco do investidor e do conhecimento de mercado que ele tem. Porque muita gente ela lida com essa volatilidade de maneira tranquila, não se importa. Outros já se incomodam e acaba partindo para o fundo de investimento imobiliário. Então eu acho que esses pontos eles ficam bem nítidos assim de você observar. Uma outra característica também que eu percebo isso aí a favor do fundo imobiliário é a questão da diversificação natural. Por exemplo, se eu chego hoje e invisto na Ambev, que eu citei aqui, a gente tem uma única empresa, né, que ela é uma empresa de cerveja, ela vai estar em vários estados, beleza. Só que se tiver uma crise na empresa, vai afetar toda ela, por mais que ela seja multirregional. Mas o ativo dela, ela tem vários produtos na composição da empresa, né? Eu estou explicando de uma maneira simples para ficar mais fácil, tá? Então ela tem vários ativos, mas o core business dela é a produção de bebida. Não falei cerveja, né? Mas bebida, porque tem refrigerante, tem cerveja, tem um monte de coisa. Só que se tiver uma crise nesse meio, afeta a empresa. O fundo imobiliário, o que eu percebo? Você tem fundos que eles são multirregionais, eu tenho vários estados, eu tenho vários tipos de ativos diferentes, eu tenho galpão logístico, eu tenho lajes corporativas, eu tenho recebíveis imobiliários, e dentro desses estados e com esses vários ativos eu vou ter vários inquilinos diferentes. Então percebam que um fundo ele já tem uma diversificação natural. Às vezes você pode ter uma crise num setor, mas não tem outra. Você vai ter vacância num prédio do fundo, mas não vai ter em outro. Um inquilino não vai pagar o aluguel, mas o outro vai. Isso aí acaba compensando. Se não houver uma crise generalizada, uma crise sistêmica, igual a gente viu no Corona Crash, que vai afetar todo o sistema, aí acaba que a gente não tem para onde correr, mas a gente percebe que o fundo ele tem essa diversificação natural. Enquanto num portfólio de ações, muito se prega de você diversificar a carteira, de você comprar vários ativos, de vários setores diferentes. Já no fundo não. Dependendo do fundo imobiliário que você pegar, somente com um fundo você já vai estar diversificado, né, em termos ali de ativos, de regiões, de inquilinos. Mas nada impede também de você ter um problema na governança corporativa do fundo, de você ter um problema na gestão do fundo que vai impactar ali na oscilação da carteira. Mas a gente vê que ele é muito diversificado. A gente tem fundos aí que tem 60 ativos na carteira, fundos de recebíveis imobiliários, eles têm bastante CRIs, né? A gente tem
fundos de galpões logísticos com 20, 25 ativos diferentes em diferentes estados, enfim. Então é uma característica muito positiva para o fundo imobiliário essa diversificação natural. E eu até fiz um estudo aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu fiz uma comparação aleatória, tá? É lógico que existem fundos que performam melhor, existem fundos que performam pior. Existem ações que performaram 1000 vezes melhor do que essa que eu vou apresentar para vocês. Mas eu procurei pegar, como os fundos eles são relativamente novos, a gente tem poucos dados históricos. Então eu peguei um dos fundos mais antigos que tem aí no Brasil e peguei uma ação de uma empresa sólida, lucrativa, pagadora de dividendos para a gente poder comparar um investimento. Só uma simulação simples, para vocês perceberem que em alguns pontos vai ter bastante diferença e outros não vão ter, né? Vou mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, essa aqui é a imagem que eu trouxe, né? Ações ou fundos imobiliários, que é o próprio título do vídeo. E eu escolhi aqui Banco do Brasil e HGLG11, tá? Conforme eu falei, não foi uma escolha aleatória, isso aqui não é uma indicação de compra ou venda, apesar de ser dois ótimos ativos. E eu peguei e fiz uma comparação do ano de 2011 até o ano de 2022, então foram aí 11 anos, né? Pegando ali da abertura de 2011 até o último dia de 2022, no caso ontem, hoje dia 3 de dezembro, isso mesmo, dia 3, então eu peguei até o fechamento de ontem, 2 de dezembro de 2022. A gente teve uma variação média pegando de crescimento, de fechamento a fechamento, do fechamento de 2011 até o fechamento de 2012, de 2012 até o de 2013, assim até 2022. Banco do Brasil teve um crescimento médio de 9% ao ano, enquanto o HGLG11, 4,35%. A gente percebe ali que a ação ela cresceu o dobro. E retifico aí o que eu falei no início do vídeo, que existem ações e existem fundos que performaram tanto melhor quanto pior que esses dois exemplos, tá? Isso aqui não é regra. A gente teve um ganho de capital em Banco do Brasil, considerando a abertura de 2011, primeiro dia de 2011, até o fechamento de 2022, do último dia 2 de dezembro, Banco do Brasil 14,38%, enquanto o fundo imobiliário, eu até achei que isso aqui ia ser o contrário, mas me surpreendeu, 55,94%. Talvez por uma característica do fundo de tijolo, no caso aqui o HGLG11, ele ter essa evolução de preço, digamos que constante seria a palavra, mas pelo estilo, né, que a gente pensa que um imóvel físico, ao longo do tempo ele só vai se valorizando, e os fundos fazem isso aí muito bem, questão de manutenção, questão de retrofit, de modo a não deixar que aquele patrimônio se desvalorize. E o Banco do Brasil, nesse meio aqui, a gente teve grandes oscilações. O Banco do Brasil chegou na casa dos 48, 52 reais, eu acho, teve a máxima histórica, não me recordo agora, mas considerando a abertura de 2011 e o fechamento de 2022, a gente teve apenas 14,38%. Questão de dividendos acumulados. Uma pessoa que entrou com R$ 1.160 em Banco do Brasil lá em 2011, se ela não tivesse investido, não tivesse feito nada, só fosse sacando, ela teria acumulado nesse tempo aí aproximadamente R$ 1.117,42. E já no HGLG, 1.086, um pouquinho a menos. E por que eu coloquei 1.160? Porque o HGLG, quando lá da emissão dele antiga, o valor da cota era muito alto. E ela passou por um split em 2016 de 10-1. Então eu comecei com 1.160 mais ou menos de cota lá atrás e depois ele desdobrou de 10-1, né? Quem tinha uma cota passou a ter duas, passou a ter 10 cotas. O patrimônio, se fosse considerar o preço atual, considerando, mas beleza, deu para entender. Se eu tivesse pegado os 1.160, tivesse comprado de ações lá em 2011, não tivesse feito mais nada, hoje essas ações elas teriam um valor de 1.326. Já no caso do HGLG11, teria um valor aí de 1.628. E por fim, a gente teve um drawdown. Porra, mercado financeiro é foda, é cheio dos inglês, né? Mas vamos lá.
Eu acho que eu vou aprender a falar inglês só estudando mercado financeiro. A gente teve um drawdown máximo, que seria uma queda de um topo histórico até um fundo, com o Banco do Brasil 67,48% e já o HGLG11 de 51,58%. Ambos drawdowns grandes valores, que quem tivesse essas ações, quem tivesse essas cotas ia se incomodar muito, mas faz parte da renda financeira, né? Isso aqui é uma coisa que é normal. A gente tem que, historicamente, esse movimento de volatilidade nos fundos imobiliários, eles são menores que as ações, eles tendem a ser menor. As ações, elas são mais voláteis, né? Até mesmo porque a gente tem a questão do day trade, que é bem mais forte nas ações do que no fundo, o pessoal opera bastante, pode até ocasionar, acaba ocasionando isso aí. Bom, galera, eu acho que não tem, com certeza tem muito mais assunto para ser estudado, mas esse assunto eu visualizo que ele seja mais da avaliação de ativos, de você conhecer o seu fundo, de você conhecer as características do seu fundo, da mesma forma das ações, da gestão, da governança corporativa de ambos, né? Saber o potencial, ler relatórios, ler balanços, e você verificar ali o que esses ativos financeiros eles entregam. O que eu vejo é que não tem o melhor e pior. O bom é ter ambos, você ter os dois. Tenha no portfólio ações, tenha no portfólio fundos imobiliários. Às vezes no início fica mais difícil, o conforto psicológico que eu falei, mas aí cada um tem que definir isso aí. Mas o interessante é ter os dois. Hoje, apesar de eu fazer esse vídeo aqui, eu estava bastante incomodado com a questão da volatilidade das ações. Como eu pretendia ter uma carteira previdenciária que gerasse dividendos, que gerasse renda constantemente, eu abandonei as ações. Hoje eu tenho só fundos imobiliários, tenho o projeto Zulu também, com a parte de ETFs e opções, né? Que futuramente, quando chegar na segunda parte, acaba que eu vou estar fazendo renda todo mês, da mesma forma que os fundos imobiliários, através aí do mercado de derivativos, do mercado de opções. Mas, futuramente, quando a carteira engordar, a gente estiver recebendo bastante renda, com certeza eu vou abrir para as ações novamente, vou começar a comprar para levar para frente, entendeu? É interessante. E para você não estar exposto somente ao setor imobiliário, o setor do agronegócio, pensando assim num setor global, né? A gente, quando já pega ações, você consegue se expor a setores diferentes, por incrível que pareça. Eu não lembro de cabeça, mas no Corona Crash deve ter alguma coisa ali que se deu bem. Alguma coisa ligada ao dólar, ao petróleo, não sei de cabeça, mas eu não tô lembrado se realmente afetou todo mundo. Teria que olhar aqui o gráfico, abrir. Mas aí você pode ter alguma coisa ali que te protege. De maneira geral, vai afetar todo mundo, né? Mas é interessante, aí você começa a adquirir ativos dolarizados, ativos do estrangeiro, e isso aí você vai compondo o seu portfólio, mas ele é um processo natural. No início, você acaba começando concentrado, tá? Não faz muito sentido você ter um capital pequeno e você pegar e comprar 40 ações de uma vez com R$1.000. Não sei nem se você vai conseguir. Talvez tenha ações baratinhas aí que dê para montar uma carteira, mas não sei, né? Não vai te trazer um retorno para você ir crescendo. Mas talvez até seja uma estratégia. Se você conseguir realizar esse procedimento mensalmente durante 30 anos, lá na frente você vai ter uma carteira gigantesca. O retorno dela, isso aí é comprovado quando a gente tem um portfólio muito grande, muito pulverizado, o retorno acaba sendo menor do que quando você utiliza um ativo só que a sua proteção contra perdas ela se torna maior, você vai estar menos expostos em um único tipo de ativo. Tá, mas isso aí já é a questão da concentração de carteira. A ideia desse vídeo era pontuar, né, colocar aí essas opções para que você possa tomar a decisão, decidir, avaliar o que é melhor para você, tá? Não tem certo, não tem errado. Se você quiser ter 50% de ações, se você quiser ter 50% de fundos, ou 100% de fundos, ou 100% de ações, ou 75, 25, enfim. Isso aí você que vai ter que decidir e vai ter que estruturar a sua carteira. Mas pensa bem nisso aqui, né? Fundos, renda recorrente, ações, potencial de crescimento, também com abertura para ter aí uma renda recorrente. Beleza então, pessoal?
Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!